Olá pessoal, estamos de volta no canal para encerrarmos o nosso estudo introdutório sobre as matrizes. Vamos ver nessa aula de hoje uma questão bem interessante sobre a parte introdutória de matrizes, para que nós possamos fechar essa parte introdutória, para que os próximos assuntos sejam mais claros para nosso ensino e aprendizagem. Então, antes mesmo de começarmos a resolução da quarta e última questão dessa série, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário sobre a nossa aula para que o nosso canal cresça cada vez mais e você tenha a aula cada vez melhor. Vamos ver a questão 4. A questão 4 diz o seguinte: dada essa matriz A, primeira coisa que tenho que observar nessa matriz é que nessa matriz apareceu agora variáveis e eu tenho que identificar a ordem dessa matriz. A primeira coisa que eu vou ter que identificar é a ordem dela. Quantas linhas e quantas colunas? Veja que ela tem uma linha, duas linhas e tem uma coluna, duas colunas. Então veja que a ordem dela é a matriz o quê? Uma matriz 2 por 2. Ela tem duas linhas, aqui no caso, e duas colunas. Então a primeira coisa que nós temos que identificar numa matriz de imediato é a identificação desses elementos, linhas e colunas. Muito bem. Feito a identificação, o que nós vamos observar no enunciado da questão? Ele quer que nós calculemos, a questão quer que nós calculemos o x, o y, o z e o w, sendo que a matriz A ela é igual a I2. O que é I2, professor? I2 é a matriz identidade de ordem 2. Matriz identidade é uma matriz identidade de ordem 2. De ordem 2. E 2 quer dizer isto, matriz de identidade de ordem 2. Como é que se escreve e que tipo de matriz é essa, professor? Antes mesmo de continuarmos, vamos ver o que ele está querendo na questão. Está querendo que nós igualemos a matriz A com a matriz identidade e 2. Vamos para a nossa resolução. Veja que a matriz A, antes mesmo de continuarmos, vamos logo escrever a matriz A aqui na posição dela, que é essa posição antes da igualdade que está no enunciado da questão. Eu tenho aqui 2x menos 5, é um elemento A11, que está na posição primeira linha, primeira coluna. Eu tenho um y mais 2, que está na primeira linha, segunda coluna. E eu tenho o elemento 12 menos 2z, que está na segunda linha aqui embaixo e na primeira coluna. E por último eu tenho aqui o 3 mais 2w, que está na segunda linha, segunda coluna. Veja que ela é uma matriz de identidade. Agora vamos ver lá na parte introdutória. Caso você tenha dúvida, volte na aula sobre introdução de matriz, que você vai ver os vários tipos de matrizes. Fica a dica, volte para ver a classificação dos tipos de matrizes especiais, como sendo I2, I3 e assim sucessivamente IN. Então vamos ver o que é um I2. Matriz identidade de ordem 2, matriz cujos elementos, ela é uma matriz quadrada, cujos elementos da diagonal principal são todos iguais a 1. Então nós vamos ter aqui os elementos da diagonal principal todos iguais a 1. São instantes todos iguais a 1. Veja, os elementos, a diagonal principal que nós temos é essa daqui, a diagonal principal, todos os elementos têm que ser igual a 1. E os outros, professor? Os outros elementos da matriz identidade, todos eles são iguais a 0. Matriz identidade e 2. Elementos da diagonal principal são todos iguais a 1 e os demais elementos da matriz iguais a 0. Veja que na questão está pedindo para nós igualarmos. Então veja quem é que está nessa posição do 2x, quem é que está na posição do 2x menos 5. Quem está na posição do 2x menos 5 nada mais é do que quem na outra matriz. Quem está na posição do elemento, só um instante, quem está na posição do elemento 2x menos 5 nada mais é do que, no caso aqui, o 1. Então você vai igualar esse resultado com 1. Isso aqui igual a 1. Segunda observação. Quem está na posição do y mais 2? Quem está na posição do y mais 2 na outra matriz? Você está igualando, ambas é igual a 0. Vamos para a nossa terceira observação. Quem está na posição do 12 menos 2z? Isso aqui igual a quanto? Quem está nessa posição aqui, no caso, é o 0. Então você iguala a 0. E por último, você vai ter aqui no caso a quarta relação, que 3 mais 2w, 3 mais 2w, ele está em que posição? Ele está na posição do 1. Ou seja, quando eu estou afirmando que a matriz A
ela é igual à matriz identidade de ordem. Aqui nós temos a matriz A igual à matriz identidade de ordem 2, nós temos que igualar seus respectivos valores correspondentes de acordo com a posição 1 a 1 de cada elemento. Então vamos lá, vamos encontrar cada um dos nossos valores. Aqui uma equaçãozinha simples, 2x vai ser igual, quem está menos vem para cá mais, então fica 1 mais 5. 2x vai ser igual a quanto? 1 mais 5. Dá 6, x igual a 6 dividido por 2. 6 dividido por 2, nós vamos encontrar o valor 3. Vamos agora para y igual, y mais 2 igual a 0. Esse mais 2 vem para cá, nós já temos que o valor do y é igual a menos 2. E o valor do z, nós vamos ter menos 2z que fica no primeiro membro, menos 2z que fica no primeiro membro. E o que vai acontecer com esse 12? Vem para cá, menos 12. Vamos multiplicar tudo isso aqui por menos 1. Nós vamos ter o que aqui? 2z igual a 12, onde o z vai ser igual a quanto? Só um instante. O z vai ser igual a 12 dividido por quanto? Por 2. Logo, o nosso z ele vai ser igual a quanto? Ele vai ser igual a 6. E por último, nós vamos aqui encontrarmos o valor do nosso w. Desculpa aqui, vamos igualar, né? Eu esqueci de igualar aqui o 3 mais 2 w igualando a 1. Circulei e nós vamos igualar a 1. Continuando aqui, o que vai acontecer? Vai ficar 2w igual a 1. Quem está mais aqui vem para cá, menos 3. Então fica 2w igual a 1 menos 3. Dá menos 2, w vai ser igual a quanto? Menos 2 dividido por 2. Logo, w nós vamos encontrar o resultado menos 1. Professor, como saber se de fato esses são os valores do x, 3, do y menos 2, do z igual a 6 e do w igual a menos 1? Simples, você pode aqui, para fazer a confirmação, você pode fazer aqui uma verificação. O que você afirmou lá no início? Que a matriz A ela é igual à matriz identidade. Identidade, os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1. Então, de fato, nós temos que mostrar que quando você substituir o x, o y, o z e o w na matriz A, ela tem que se tornar uma matriz identidade. Vamos lá? Vamos ver. A nossa matriz A, ela é formada por quais elementos? Formada por 2x. Vamos lá, vamos escrever os elementos. Você vai ter aqui 2x menos 5, o primeiro elemento. O segundo elemento você vai ter y mais 2. E o terceiro elemento você vai ter aqui 12 menos 2 vezes o valor do z. E por último você vai ter 3 mais 2w. Agora, o que eu vou fazer, professor? Vamos substituir os valores que nós encontramos aqui na nossa matriz. O 3, o menos 2, o 6 e o menos 1, para ver se de fato ela vai ser uma matriz identidade. No lugar do x, você vai colocar o valor 3. Então, você vai multiplicar 2 vezes 3, que vai dar 6, fica 6 menos 5. No lugar do y, você vai colocar menos 2. Então, aqui vai ficar menos 2 mais quem? Mais 2. Continuando aqui, no lugar desse z, você vai colocar quanto? 6. Então, aqui vai ficar 12. Aí, aqui é menos, bote menos. Aí, 2 vezes o valor do z, que é 6. 2 vezes 6, 12. 3, aí mais 2 vezes o w que nós encontramos foi quanto? Menos 1. Então, no lugar desse w, nós vamos colocar menos 1. Vai ficar 2 vezes o menos 1, que vai dar menos 2. Então, veja o que acontece agora. Veja que, de fato, a nossa matriz, quando fizermos essas operações, fica 6 menos 5 é igual a 1, 12 menos 2, 12 menos 12 igual a 0, menos 2 mais 2, isso aqui dá 0, e nós temos 3 menos 2, que vai ser igual a 1. E veja que, de fato, os elementos da nossa diagonal principal, eles são iguais a 1. Logo, nós temos aqui a matriz identidade de ordem 2, comprovando que, de fato, a matriz A ela é uma matriz I2. Então veja que encerramos aqui essa parte de resolução de exercícios introdutórios sobre matriz. Antes de encerrarmos a nossa aula, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário para que o nosso e se inscrever no canal e deixar seu comentário para que o nosso canal cresça cada vez mais.